Revestido da força do alto, revestido da força do alto, eu quero estar. Vou me lançar. No Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 38. O tema dessa pregação é aquilo que nos rouba de viver uma intimidade, uma santidade, uma profundidade com Deus. Evangelho de São Lucas, capítulo 4. Quero acolher pessoal de Amoreira, de Uraí, pessoal de Cornélio. Deus abençoe, em especial vocês que pegaram estrada, né, que Nossa Senhora possa dar a recompensa devida a todo o esforço. Quanto maior o esforço, olha aqui que eu vou falar, quanto maior o esforço que nós temos para algo, maior o mérito. Existiu um monge que a cela dele era longe do oratório. Então, quando batia o sino, né, ele tinha que fazer um esforço maior do que os outros para estar no horário, no lugar da oração. E aí, ele foi ficando de idade, trocaram ele de lugar, colocaram ele mais perto. E o anjo da guarda dele mostrou que a recompensa, quando ele estava mais longe, o que ele enfrentava, ele recebia mais graça. Isso se chama graça meritória. Quando eu falo graça, não é só graça, porque a nossa mente está tão humana, tão mundana, tão material, que quando a gente fala graça, a gente já liga com coisas aqui na terra, com dinheiro, com cura, com a libertação de alguém. Não, as coisas espirituais, elas são muito maiores do que as coisas humanas, gente. Para Deus resolver um negocinho aqui é fácil. Agora, para você receber algo no espírito, né, você mudar algo dentro de você, você receber um dom espiritual, uma virtude, cara, isso não tem preço, isso você não compra. Por isso que um dia ofereceram grana para o apóstolo Paulo, para ele dar os dons que ele tinha, mas o homem não pode pegar e dar aquilo que Deus deu, que é dom, que é graça. Então não se compra, o dom não se compra, as graças de Deus não se compram com grana. Lucas 4, versículo 38. Saindo Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta, e pediram-lhe por ela. Inclinando-se sobre ela, ordenou ele a febre, e a febre deixou-a. Ela levantou-se imediatamente e pôs a servi-los. Palavra da salvação. Eu quero falar um pouco do pecado venial. Existem dois pecados: o mortal, que leva à morte eterna, que é o inferno, e existe o pecado venial, que são teoricamente mais leves em comparação com o mortal. O que é o pecado mortal? 3 coisas constituem um pecado mortal: tem que ferir os 10 mandamentos, tem que ter pleno conhecimento e pleno consentimento disso. Por exemplo, uma menina que é estuprada, ela feriu os 10 mandamentos, ela teve relação sexual antes do casamento, mas não teve pleno consentimento, então não é um pecado mortal. Entende? Para ser um pecado mortal, a pessoa tem que conhecer, tem que consentir e tem que ferir os 10 mandamentos. Não é sobre isso que eu vou falar. Vou falar sobre o pecado venial, porque a questão é a seguinte: ou os santos se enganaram, ou nós nos enganamos. Porque eles faziam de tudo para não cometer uma pequena ofensa a Deus. Imagina comigo. Vamos lá no contexto da arca de Noé. Diz a palavra que Noé ficou um tempão construindo aquela arca. Eu não lembro, talvez 3 anos construindo aquela arca. Quando ele estava construindo aquela arca era algo grande. Você acha que as pessoas passavam e zombavam dele, tiravam sarro, chamavam ele de maluco? Com certeza isso aconteceu. O que esse cara está fazendo? Aonde ele vai com esse projeto? Aonde ele vai com esse sonho?
E Noé estava lá construindo, e de repente, eu não sei se demorou muito ou não, depois que ele construiu, veio o dilúvio. Agora, aquelas pessoas que viram ele, dentre aquela região tinha parentes dele, tinha amigos dele. Se eu não me engano, foi 9 que entrou na arca. A sua esposa e as mulheres dos seus 3 filhos. Eu não lembro se tem mais um. Durante a arca, e aonde eles não estavam ainda afogados, você acha que muita gente não bateu lá e falou: Noé, recolhe eu, me ajuda. Você é muito ingrato, cara. Por favor, nós vamos morrer. Você acha que não teve isso? E por que Noé não agiu com misericórdia? Por que Noé falou: não cabe, tem espaço aqui, tem animal aqui, mas cabe mais gente. Noé não agiu, ele manteve a postura dele. Pode entrar, Espírito Santo. Você não acolheu o Espírito Santo, a gente reza, vocês não rezam. Sabe por que Noé não acolheu aquelas pessoas? Presta atenção. Porque se Noé acolhesse, ele estaria ferindo a Deus com um pecado venial. Porque o que aquelas pessoas estavam vivendo era o desejo de Deus para ela, porque Deus deu chance, e o desejo para Noé era outro. Então ele se fecha, ele guarda ali porque ele não quer ferir Deus, porque se ele abre seria uma culpa que ele carregaria. Nós perdemos a noção de pecado, de gravidade do pecado. Ninguém mais fala nisso, ninguém mais acredita nisso, porque eu estou ofendendo quem que Noé ia ferir? Noé ia ferir Deus. Então, para não ferir Deus, o que é a humanidade, o que é a criatura humana, perto de uma gravidade, perto de uma ofensa cometida contra o Criador? Por isso que eu falei, ou os santos se enganaram, ou nós se enganamos, porque eles tinham no coração o desejo autêntico de não ferir a Deus, nem com algo venial, nem com algo leve. Eu quero dizer para você que o pecado venial, e eu provo isso para você na razão, ele é mais grave do que o inferno, porque o inferno é um desejo de Deus, para punir aqueles que não quiseram a misericórdia de Deus. Mas se Deus, o inferno é uma criação, houve uma criação para que a justiça de Deus acontecesse. Então foi Deus que, inventou essa palavra, né? Que mandou ali, começando pelo demônio. Agora, você acha que se eu fizesse uma pergunta para Deus, deixa a Lucimara cometer um pecado venial, ele falaria assim: mas ela vai morrer, ela vai não sei o quê, porque Deus não quer ser ofendido. E aquilo que nós cometemos diante de Deus, porque Ele é sumo, Ele é divino, e quando eu firo Ele, eu não consigo reparar, porque eu sou carne, e Ele é Deus, Ele é divino, Ele é santo. Então nós precisamos entender um pouco mais. Na Bíblia, você pega a mulher de Ló, o que ela fez? Ela olhou para trás e virou, foi um pecado venial, irmão. Ela olhou para trás, ela deu brecha. A gente fica olhando para trás, a gente está no caminho com Deus. De repente eu fico: nossa, mas domingão, nosso churrasco está rolando lá em casa, meu irmão. Sei lá o que vocês gostam aí, né? Não ouço mais essas coisas, mas sei lá, o pagode, o sertanejo, o funk está rolando lá e eu estou aqui. Nós ficamos olhando para trás, mas o que eu estou perdendo? Eu estou gastando tempo. Não! Quando Deus mostra aquilo para aquela mulher, para que a gente vigie. Davi também deu brecha, um profeta foi visitar ele, o profeta Gade deu 3 opções para ele. A última era ele passar 3 dias de sofrimento. Ele viveu esses 3 dias, 60.000 pessoas morreram por causa de um pecado venial, de um negocinho. Por isso que eu peguei essa passagem da febre. O que é a febre? A febre é diferente do câncer, não é? Ouviu a notícia do câncer, o que acontece? Pai, cai a casa, meu. Para todo mundo, não é? Guilherme está com câncer. Imagina, em vez da gente se alegrar, né? O santo se alegrava. Santa Terezinha chegou para a mãe dela um dia e falou: mãe, não vejo a hora que a senhora morre. Falei: o que é isso, menina? A senhora está com Jesus logo. Mas nós ainda temos esse receio. Por quê? Porque nós estamos presos aqui nessa terra. Nós estamos cativos, nós não conseguimos olhar se aquela pessoa está preparada ou não para subir. Essa tem que ser a nossa preocupação. Eu tenho que sofrer,
Não é porque não passou no vestibular, não é porque está, sei lá, desempregado. Lógico, é um sofrimento humano, mas eu tenho que sofrer verdadeiramente se aquela pessoa está afastada de Deus. O meu sofrimento quando eu olho para o meu pai é porque ele está afastado de Deus, e afastado de Deus é afastado dos mandamentos, pecado mortal, que é grave. Por quê? Porque se ele morrer agora, para onde que ele vai? E o catecismo na igreja vai falar, quem morre em pecado mortal vai direto para o inferno. Então esse sofrimento de olhar para o ser humano e ver que está afastado de Deus, afastado da graça, afastado da presença. Uma pessoa em pecado mortal, a Santíssima Trindade sai dela. Olha que gravidade isso. Por quê? Porque ela está tirando. Não é que Deus sai, é que a pessoa está tirando. Nós perdemos, e isso aconteceu dentro da igreja, dentro dos sacerdotes. É um relativismo. Ninguém anuncia, ninguém desperta o povo para essa realidade. Acorda, desperta tu que dormes. Os efeitos do pecado venial, a gravidade, porque nós não damos atenção. Nós falamos, pô, mas eu só falei mal de uma pessoa, mas eu só irei, eu só perdi a paciência, eu só falei uma mentirinha, eu só, então não tem gravidade. E aí a nossa comunhão que nós recebemos, ela não tem mais efeito, ela vai perdendo a força, ela vai perdendo a vida, porque essas febrezinhas, elas estão enraizadas. Um outro efeito do pecado venial, é mais difícil ter contrição. O que é contrição? É dor. É dor por ofender a Deus. Então vai acarretando muita coisa. Quem tem cachorro aqui? Levanta a mão aí. Não vou bater nos cachorros, pode ficar em paz. Mas já teve ataque de carrapato, de pulga assim no cachorro? Dá trabalho, não dá para tirar? Hoje tem ainda esses venenos. Eu lembro do meu cachorro lá atrás, você ia tirando, a avó ia espremendo os carrapatos e saía aqui. Cara, o pecado venial é que nem esses carrapatos. E se não tirar, o que acontece com o cachorro? Vai piorando, não vai? Vai agravando o negócio. Os santos olhavam para pequenas coisas que estavam dentro deles, e por isso eles se tornaram santos. E tinham uma decisão decidida de romper com aquilo. De romper por amor. Não era por medo de inferno, era por amor. Para não ofender mais a Deus. Um dia foram dar um castigo para Santa Gema Galgani, porque ela era muito apaixonada por Jesus. O diretor espiritual dela falou, para um pouco de pensar em Jesus. Você não consegue nem dormir. Ela nem dormia ansiando de comungar Jesus. E ela luta, imagina isso, cara. Ou castiga, para de pensar em Jesus um pouco, você não descansa a tua mente. Hoje é ansiedade, né? Que a pessoa não descansa a mente. No tempo de Santa Gema era isso. Quando ela fica um pouco, ela desmaia. Ela perde os sentidos dela. Quase morre, padece. Tem uma santa que é padroeira da América, chama Santa Rosa de Lima. Quem gosta de flor aqui? Levanta a mão aí. Eu estou gostando agora de árvore, eu tô parecendo aquelas veias agora, fico olhando, fico vendo as árvores, imaginando na chácara, aquele negócio tudo colorido. Aí Santa Rosa de Lima, ela pegou, tem alguma flor que chama belisco? Tem? Hã? É, isso daí. E ela pegava aquilo lá de manhã, ela levava para tomar sol, depois ela recolhia, aguava, chegava no final do dia, ela levava mais um pouquinho para respirar. E ela ficou cuidando daquilo. 1, 2, 3, 4, Jesus olhando. A esposa dele. De repente Jesus aparece ali, pega aquela florzinha da terra e faz assim, ó, fuf. Nem vou jogar que essa é de Nossa Senhora. Santa Rosa, quando viu aquilo, aquela flor no chão, ela falou, quem fez isso? Quem foi o invejoso que fez isso? Com a minha flor. A gente gosta de falar isso, né? Com a minha. Ninguém toca no meu celular. Ninguém toca. Aí Jesus falou, não foi por inveja. Jesus aparece para ela, não foi. Mas percebendo que você estava muito afetuosa com aquilo que não precisa ter tanto afeto, percebendo que você estava buscando mais a presença daquilo que é criatura, do que a minha presença, para o teu bem, para a tua libertação. Por isso que esse retiro é retiro de cura e libertação, porque a libertação vem aqui.
Hoje entrou dentro da igreja, nós enganamos o povo. Nós falamos de cura e libertação, mas a verdadeira libertação acontece quando alguém quer viver uma vida nova. Não existe libertação maior do que essa. E Jesus mostra para ela: o teu afeto tem que estar em mim. Por que eu estou falando isso? Para você ver as coisas efêmeras, pequenas, que nós ficamos cuidando, que nós ficamos nos gastando, nos desgastando, valorizando, gastando tempo. Eu vou falar um negócio aqui que eu não falei para ninguém, nem para os membros, nem para minha esposa, porque é vergonhoso isso. Vocês querem saber? Até acorda quem está dormindo, né? No final do ano passado, sei lá, não sei se foi no começo do ano passado, a Thaís sempre me cobrava, né? Porque vocês sabem que eu vim do esporte e tal, e a mulher que tem aquela luta para emagrecer, né? Tá, agora vou fazer regime e tal. Tá, beleza. Falei, não, eu vou pegar você para treinar. Vou, né? Não tem dinheiro para mandar na academia, eu vou te dar uns treinos aqui. Você vai ficar fitness aqui. Beleza. Procurei lá no YouTube, hoje tá tudo fácil, né? Procura lá, tem os professores de academia, não sei o quê. Falei, quer saber, eu também tô só a carcaça, vou fazer umas flexão de braço, cara. Enquanto a mulher vai fazendo ali. Cara, eu fiz um dia, beleza, no outro dia eu fui fazer, meu ombro arrebentou. Meu ombro direito. Por isso que eu fui lá no Marcos. E eu comecei a rezar, e aí Jesus falou no meu coração, não foi para isso que eu te chamei. Falei, entendi, Jesus. E eu fiquei, até hoje tem essas marcas, cara. Vira e mexe e dói. Foi Nossa Senhora que curou esses dias para ir pintar lá. Por que eu estou falando isso? Porque para que Deus te chamou? Será que é para se gastar tanto tempo por dinheiro? Será que é para gastar toda a tua vida que você tem de melhor por uma pessoa? Será que é para se... Santa Rosa foi uma flor, cara. Olha o que Jesus falou para ela. Não foi inveja que perseguiu esta planta, foi o amor do meu coração. Sim, foi eu que arranquei e agi assim para arrancar do teu coração o amor que tu tinhas a ela. Vê que às vezes acontece coisas que a gente não entende. Pô, mas uma dor no ombro, cara. E ficou, hein? Ah, minha filha, tu não sabes até onde podia arrastar-te um apego. Será que ela se tornaria uma santa, como ela foi para a igreja, se ela ainda ficasse apegada com aquela florzinha? Jesus foi duro com ela. Tem coisas que nós não entendemos. Quando eu falei de Noé, eu tenho uma dó de Noé, né, do pessoal ali. Putz, Noé. A questão é, nós temos que estar dentro da arca. Judas Iscariotes. Eu não sei de onde São Leonardo de Porto Maurício tirou isso, mas ele fala que o pecado que alimentou Judas vender Jesus foi que ele pegava uns dinheirinhos da bolsa lá e ele dava para os familiares dele. É minha família, mano. É aqui dos meus. O laço de sangue sempre pega. O Beato Alano de Rocha, Beato Alano, José Alamano, ele fala o seguinte, que 3 coisas atrapalham o homem na busca com Deus. Ele fala na vida religiosa, eu vou trazer na vida espiritual. Nós caímos nesses 3, apego às criaturas, apego material ou apego à família. Eu não consigo ir. Ah, se meu marido não vir, eu não vou. Cara, criatura, vai ficar, meus filhos vão crescer, eu não sei o que vai ser deles. Eu tenho que cultivar em Deus e esse anseio. Por que a gente não cresce espiritualmente? Porque a gente vai acomodando, a gente vai tratando os pecados. Ah, Gui, mas eu não consigo deixar aquela novela, ela só é espírita. Ela só fala de adultério. Quando eu vejo ela, eu só fico torcendo para aquele homem ficar com aquele outro homem, mas normal. Ah, mas essa música, quando eu escuto ela, eu não peco com ela. É, mas ela... Eu parei de ouvir pagode, porque aquele pagode me lembrava da vida velha. Então você vai olhando e você vai analisando. Ah, mas é só um copinho de cerveja. Eu consigo beber socialmente de mentira. Você vê, o pecado venial é assim, ele vem no diminutivo. Camisinha,
maconhinha. É tudo pequenininho, novelinha. Agora eu quero ir mais além, cara. O que tem roubado o nosso tempo? O Frei Damião falava que chegaria um tempo que o demônio caberia no bolso da nossa calça. Dos homens, porque ele batia nas mulheres que usavam calça, né? Dos homens. Ele batia mesmo. Isso daqui, ó, eu não fui no judô. Ontem tinha um campeonato de judô das crianças, eu não fui. Porque ia sair daqui meio-dia e voltar umas 7 horas. Sabe por que eu não fui? Porque eu não queria ficar todo esse tempo lá. O que mais custa para nós hoje é o tempo. Às vezes você não vai num lugar, não é nem porque, mas nossa, quanto tempo ir e voltar lá. Ah, melhor não. Ainda mais se for a pé, se não tiver carro, se for ter que pagar ônibus, circular. O que nós temos mais precioso é o nosso tempo. Mas você vê que aqui a gente fica e passa o tempo vendo a vida dos outros, vendo... Ah, mas eu não consigo ler um livro, Guilherme. Você lê pra caramba, cara. Você lê as notícias do Facebook, o Instagram, você lê... O brasileiro lê demais, só que lê as coisas erradas. O Judas deu um desvio. Tem um santo chamado São Gerardo, é Gerardo mesmo, fui pesquisar. Um dia ele fitou uma mulher, a fitadinha que ele deu assim, ficou cego, mano. Ficou cego na hora, Deus mandou uma cegueira para ele. Graças a Deus que Deus mudou, senão hoje não tinha ninguém. Em vista do chamado dele, né, da pureza dele. Alguém já ouviu falar de Ananias e Safira aqui? Do Atos dos Apóstolos, não lê a Bíblia, fica lendo Facebook, horóscopo, essas porcaria. Um dia eles foram enganar os discípulos, porque a primeira comunidade, quem queria ser da comunidade católica, tinha que pegar todo o dinheiro e colocar aos pés dos apóstolos. Aí, Safira e Ananias pegou um pouco e guardou. Quando o Pedrão chegou lá, Orígenes vai dizer que na Santa Ceia, Jesus não fala quando eles perguntam quem que ia trair ele, porque se ele falasse que era Judas, Pedro ia matar Judas na dentada, de tanto que ele amava Jesus, cara. Quando Pedro chega, o príncipe dos apóstolos, ele falou, tem alguma coisa errada aqui. É um homem espiritual chegando. A hora que chama lá os dois, a hora que ele pergunta, eles mentem, os dois caem mortos. Uma mentirinha. Nem exigia tanto, mas mentiram, falaram ali. Aí a gente fica, presta atenção nisso daqui, ó. Por que a minha casa não anda? Por que tem tanto isso, tanto aquilo, tanto não sei o que, tanto não sei o que lá? E eu fico buscando, eu fico indo aonde? Vai ter missa de cura e libertação. Vai o fulano lá orar por cura interior. Não sei o que lá. Por causa desse pecado venial que entrou na nossa casa. É esse que Deus prefere qualquer coisa antes que ele seja ofendido, que está ali enraizado, que vai minando a presença dele na nossa vida. A gente fica, nossa, mas aconteceu isso, não sei o que lá. Faz um exame raio laser na tua vida, filho. Se você tem uma continuidade de confissão, porque eu olho para mim, eu vejo os pecados que eu sempre caio, e nem é novidade, é a ira, é o nervo, aquele leão que tem dentro de mim. Com criança, com qualquer um. Às vezes, aqui ainda eu consigo dominar, mas aqui dentro está uma guerra acontecendo para falar. E quando chega a mensagem, então você tem que pensar 55 mil vezes antes de mandar. Às vezes eu apago, porque senão... A cólera, né, mano? E aí? Você sabe qual que vai ser o castigo do nervoso no inferno, do impaciente? Ele vai ficar preso, imóvel, num lugar trancado assim. Imagina isso, que desgraça. Pela eternidade da eternidade, o cara preso imóvel ali, e aqueles gritos, gente sofrendo, dente rangindo, sofrimento, a pena do sentido queimando mais do que tudo ali, a pessoa imóvel. Provavelmente os demônios vão morder a língua ainda, porque... Por isso que nós temos que declarar guerra ao pecado e as suas consequências. O inferno é um purgatório que dura para sempre.
E o purgatório é um inferno. Eu achei massa isso daqui. Que deve acabar um dia. O que é o purgatório, Gui? Só entra no céu santo. Então, esses pecadinhos venial e os pecados mortal confessado, para cada pecado mortal confessado é 7 anos no purgatório. Segundo Santa Catarina de Gênova, no Tratado do Purgatório. 7 aninhos. Aí, eu vou fazer brincadeira, eu perco minha linha de raciocínio, cara. Onde eu ia chegar com essa... o purgatório. Lembrei. Pecado venial. Então, o exemplo mais simples, eu acho mais comum de falar do purgatório, a expiação do purgatório. Eu vim dar uma balada à noite e de repente a luz do poste estava acesa, eu pego uma pedra e quebro. Puf. Só que demora para a prefeitura ir lá arrumar. Nesse tempo, talvez gente foi roubada ali à noite. Talvez menina foi estuprada ali. O purgatório nós vamos expiar a consequência do nosso pecado. Mas eu perdi perdão para Sabrina. Tá, mas o que gerou aquela... Eu só fui falar uma verdade para ela. A verdade, era mais fácil eu ter batido nela, porque doeu mais o jeito que eu falei do que a forma que eu falei, a agressividade que eu falei. Então, a consequência, a sequela do pecado. Por isso que nós temos que ser violento para ir espiando aqui. Por isso que nós temos que aceitar com alegria aquilo que Deus manda. Aceitar com alegria, nossa, mas é cantar com a voz. Ontem a gente estava aqui rezando as 1000 Ave Maria. Na última 1000 Ave Maria a gente sempre vem para cá. Você nunca vem na 1000 Ave Maria, fica até o final, não sabe o jeito que é a cereja no bolo. Aí na última cinquentena a gente vem perto de Nossa Senhora. De repente parece que alguém chegou e fez assim no portão. Eu até despertei, estava dormindo de joelho aqui, aquele frio, todo mundo com coberto, tossindo e mal. Aí eu e a dona Osmarina fomos lá ver se tinha alguém, nada. Aí voltamos, de repente, buf, caiu um negócio, não sei se era, sei lá o que era. Começou a barulheira aqui nesse salão. Aí eu fui para casa e falei, nossa, o demônio está com raiva, por quê? Porque está todo mundo doente, está todo mundo rezando. Guilherme, vocês tinham que cuidar do corpo. Está gripado, é uma chuva, o tempo está assim assado. Mas quando você entende, por que será que Jesus cuidou do corpo? Jesus não cuidou do corpo, filho. Essas coisinhas vão entrando, eu vou cuidar, não, eu mereço, não, de repente, opa, você está frio. Aí como são um monte de pulguinha, eu já tinha vencido o pecado mortal, eu já não estava mais fazendo aquelas coisas grandes, então eu volto a fazer. Eu já não falava mais palavrão. Mas eu já não mentia. Mas eu já não passava os outros para trás. Aí eu volto. Mas eu já estava mais calmo, já estava dominando essa ira, agora eu estou. Não olha para mim, não fala comigo, eu já estou. Eu já estou alterado, eu já estou um Hulk. Eu estou macho, eu estou bravo. Nós vamos, e aí o pior... E é o que eu vou trabalhar na outra pregação, como sair da tibieza. O que é tibieza? É uma pessoa que ela veio para Deus, começou um caminho novo e de repente ela entrou no stand-by. E ela começa a regredir, porque é mais difícil sair dessa situação do que mudar de vida quando você chega do zero. A pessoa que ela está no caminho de Deus, para ela manter o fervor, ou para ela não ficar da mesma forma, é muito mais... custa mais. Agora a pessoa que ela chega do mundão, do pecadão, eu era um bêbado e vivia drogado, eu encontrei Jesus. Sabe esse negócio? Não é tão difícil. Quando eu era um bêbado, quando eu vivia drogado, eu encontrei Jesus. Só daí eu encontrei Jesus. Não bebo, não me drogo, e agora? Tem um outro caminho. Levanta, Elias, é uma longa jornada para você. Quero pegar uma passagem com vocês. Deixa eu ver se está aqui. Apocalipse 3. Desculpa, 1 João 5.
diz assim, no versículo 18. Vamos pegar do 17. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Qual que é o pecado que não leva à morte? Qual? Venial. O pecado que não leva à morte, qual morte? O inferno é o pecado venial. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Versículo 18. Sabemos que aquele que nasceu de Deus não peca, mas o que é gerado de Deus se acautela, e o maligno não? E o maligno não? Ó, quando a gente é gerado de Deus, o demônio não pode mais tocar em nós. E como que eu sou gerado em Deus? Uma vida de santidade, uma vida de renúncia, um tempo novo, uma busca genuína, uma sede. Presta atenção. A gente brinca, né? Olha o que aconteceu. Santa Brígida sobre o purgatório, são penas incompreensíveis. Aí São Leonardo vai começar a falar de alguns homens que tiveram uma passagem por purgatório. São Severino, santo da igreja, por ter recitado antes da hora, mandado o ofício divino, deu uma passadinha no purgatório. Recitado antes da hora. Ele recitou antes. Agora eu quero ir além. Atraso. Você se atrasa para o seu compromisso? Quando a gente se atrasa, a gente está roubando o tempo dos outros. Agora, quando eu me atraso para algo com Deus, Ele tinha feito antes o negócio, cara. Agora, quando eu faço depois. Por isso que a vida espiritual, ela é séria. Por isso que nós temos que ter horário para rezar. Por isso nós temos que ter horário, dia marcado. Falando, quarta-feira é dia de deserto, fazendo chuva, fazendo sol. Quando eu tenho uma obrigação com Deus. E qual que é a tua obrigação com Deus? Domingo é dia de missa. E aí, não pode ter atraso na missa. Não pode. Ah, Guilherme, eu vou dar um passo mais, vou rezar o terço. Ah, eu vou, 4 horas, tá lá, com o Frei Gilson. Ah, mas tá tão gostoso essa cama. O cara, pra mim, negócio de atraso, velho. Segunda coisa, a irmã de São Pedro, o irmão de São Pedro Damião, por ter tido alguma vã complacência no canto, deu uma passadinha no purgatório, sentiu orgulho porque estava cantando, um pouquinho, uma vã complacência. E aí agora eu estou lutando contra isso, gente, reza para mim, por favor, porque é uma tentação, principalmente quando você vê cartaz, que você está ali, que você vai pregar, uma van, não é nem uma van complacência, deixa eu compartilhar, deixa eu mandar, para quê? Para ser visto. E a Santo Afonso vai dizer assim, que quem tem essas complacências é ladrão de Deus, porque a glória é para Deus e eu quero para mim. Eu quero aparecer, quero mostrar que a comunidade está lotada, que a chácara. Você vê, nós estamos nessa época de postar, de mostrar. Você vê como que o demônio armou certinho pra gente. Eu preciso mostrar. Ah, eu vou comer um açaí agora. Nossa, tira foto. Eu vou pro hospital, tô morto. Tá no banheiro lá. Nós gostamos de ser visto, nós gostamos de ser louvado, curtido, amado, ovacionado. O cara para uma van, nós precisamos sair dessa teia. Por isso que isso daqui chama rede social, é uma rede que nos prende, que rouba o nosso tempo. Tem que saber usar. Não, eu vou postar algo para evangelizar, vou colocar um vídeo, então eu vou postar e já saio desse negócio, porque senão eu fico preso. Pascácio se opôs por ignorância, mais por ignorância do que por malícia a eleição de um papa. Esse homem aqui, ele viu que um papa foi eleito e ele se opôs por ignorância, porque ele achava que o papa era assim, assim, assim. Isso é São Gregório que fala. E nós queremos ter opinião de tudo, cara. As eleições tá aí, os caras brigando, mas fulano, não sei o que lá, e briga com família, não sei o que lá. Mas isso aí é supérfluo, aí não de você brigar com coisa, do que você brigar com coisa divina. Falar mal de papa, falar mal de colocar na mídia ali um pecado público de um sacerdote. Lógico, para nós é difícil hoje, porque é embaçado, mano. O meio que nós estamos. Mas porque os homens são visados também espiritualmente.
A maçonaria, ela infiltrou no seminário. Como que a maçonaria trabalha? Ela vê que o menino tem vocação para ser um santo sacerdote, ela tira. Vê que é homossexual, fica. É assim que eles trabalham no seminário. Se tem tendência ao homossexualismo, fica. Se não tem, se é o cara reza demais, se é muito santo, aí eles perseguem. E aí, por isso que tem muito escândalo. Você vai nos lugares, pá. Fala para essa pessoa que está do teu lado aí, a justiça de Deus é severa. Tem um bispo aqui, eu não consegui entender minha letra aqui que eu escrevi. Durando, o que é o nome do cara? Porque deu uma risadinha meia cômica. Viu o negócio? A justiça de Deus é severa, irmão. Vai lá. E aí nós vamos, vai diminuir o número. Esses dias chegaram para nós e falaram, se vocês continuarem pregando desse jeito aí, vai ficar sem ninguém essa comunidade. Cara, muda um pouco, porque vai ficar, o povo, vocês começam a falar muito de igreja, bate nos protestantes, só fala, as coisas é para ser santo e não sei o que lá. Mas quando nós tocamos nessas coisas, porque imagina quando a gente recebe essas coisas, o efeito que gera em nós. Eu falando de atraso, eles aqui atrasam, nós atrasamos no horário para oração. Cara, isso é uma pancada para quem vive em comunidade. Às vezes deixa, pede de dormir, fica dormindo. Você saber que o cara, porque fez antes. Quantos na minha conta? Na conta de quem deu um passo que está aqui, nós não precisamos ir na igreja para adorar Jesus, Jesus está aqui. Eu só não adoro se eu não quero. A severidade de Deus com aquele que tem tudo isso, de mão beijada. As graças que são derramadas. Agora, eu não posso mais enganar o povo. A partir do momento, eu fui pregar um retiro esses dias, não deixaram eu fazer uma outra pregação. Chegaram com um ultimato ali, ó. Se você continuar falando de abertura para a vida aqui, você não vem mais nesse lugar. Nós estamos nesse tempo aqui, ó. Pega 1 Timóteo 3, eu quero te mostrar um negócio. É esse tempo aqui que nós estamos vivendo. E eu não tenho dúvida que nós estamos nessa passagem aqui. Segunda Timóteo, desculpa. 3. 1523. Nota bem o seguinte. Na Ave Maria 1523. Vou esperar você achar. Nota bem o seguinte, nos últimos dias haverá um período difícil. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus. Aqui, ó, versículo 5. Ostentarão a aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Dessa gente, afasta-te. Hoje é muita gente na internet, cara. Ostentam a piedade, você olha para trás cheio de livro, a mulher vestida ali, nossa, numa elegância, não sei o que é lá. Aí você chama aquela pessoa para conversar, você vai ver um curso dela é 10 mil, 15 mil, 20 mil. Vai ver. Aí termina de falar aquele negócio, já vem com uma proposta de um curso, 12 vezes de não sei o que é lá. É uma aparência de piedade. É uma aparência. Deles fazem parte os que se insinuam jeitosamente pelas casas e enfeitiçam mulherzinhas carregadas de pecado, atormentadas por toda espécie de paixão. Olha aqui, ó, o tempo que nós estamos. Sempre aprender sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Nunca teve tanto curso. Nunca teve tanta gente boa falando de Deus. A gente ouve Frei Gilson, ouve Padre Paulo Ricardo, ouve... sei lá quem que você gosta, eu gosto do Padre Braulio, hoje é Padre Paulo e o Euclides que eu escuto na internet.
E aí eu tô falando porque eu caí em si. Falei, cara, eu tô escutando, mas isso não está entrando no meu coração. Olha o que a Bíblia diz. Sempre aprender, sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Nós temos sede de aprender, mas nós não chegamos na verdade. Nós não conseguimos renunciar a um pecadinho. Nós não conseguimos pegar esse negócio aqui e falar, não, a partir de hoje você não me domina mais. Eu não consigo olhar para um guarda-roupa, para uma bebida, com a comida ter uma temperança. Eu continuo agindo como um animal. Eu não consigo regrar a minha vida. Eu não consigo domar o meu ser, essa ira que há dentro de mim. Eu não consigo domar a minha língua, eu não consigo domar o meu olhar. Eu não consigo domar o meu ouvido, curiosidade. Desejoso de aprender. Tá, nossa, um colosso. Olhando a minha bisavó agora, não tinha nada disso, filho. Mas a mulher era da pegada na vivência, hein? Não sabia ler, não sabia, mas tinha sede de viver, de agradar a Jesus, na simplicidade dela. Hoje nós estamos cheios de doutos. O povo, nossa, tá fácil, não sei o que, tá, muito, não tinha isso antes, cara. E essas coisas que o Padre Paulo traz para nós, Frei Gils, isso daí, para você conseguir isso, você tinha que ir em comunidades. Por isso que todo mundo ia para Canção Nova, para Shalom, para você beber dessas coisas. Hoje você vê ali os caras falando de avareza, de vaidade, dando direção espiritual, coisa profunda ali que a gente não acha. Tá tudo ali, só que daí nós vamos entrando nesse ativismo, sempre aprender, mas nunca, porque nós não conseguimos matar essas pulgas que tá aqui, ó. Porque para matar dói. Para matar tem que regrar. Para matar tem que lutar. Ó, para a gente rezar. Mais um pouquinho aí de pecado venial. Uma criança de 9 anos, por não ter restituído um tostão que ele tinha emprestado. Emprestou um dinheirinho, uma moedinha ali, não devolveu, foi para o purgatório um pouquinho para pagar aquele pro cara. Criança de 9 anos. O esposo de Santa Brígida, por ter olhado com prazer a extravagância de um louco. Deu risada. Mas é legal, né? É pecado que ele está fazendo, mas é legal. É um louco ali, ele sentiu graça de ver o louco fazendo loucura. Foi lá também. E nós estamos nessa, né? Porque esse daqui, então, gosta de ver um youtuber fazendo piada. Né? Passa tempo, dá uma distraída. Que lixo que nós somos, cara. Eu olho para mim, eu tenho vergonha. E aí nós queremos falar de santidade. Aí você vê uns loucos falando de ser santo, o cara não tem noção. O que é um santo? Eu vou falar isso depois na outra pregação. Santa Teresa d'Ávila fala do castelo interior, das moradas. A primeira morada, a pessoa ela não peca mais mortalmente. Ela não comete mais pecado mortal. Aí ela vai para a segunda, ela começa a ter vida de oração. Começa a rezar, tem intimidade com Deus. Lógico que não é uma coisa rápida, né? Persevera naquilo. Ela vai para a terceira, onde ela decreta morte ao pecado venial. Para ir para a quarta, que daí a pessoa começa a ser santo, e aí Deus vai morar nela, ela precisa da graça de Deus. Mas ela já não está mais com essas coisinhas, cara. Ela está violenta na entrega dela, violento na entrega dela. E hoje você vê todo mundo falando de santo, fulano é santo. Será, mano? Será? Os caras aí, ó, eu acho que é São Valério. Ele foi pregar num lugar e foi a pé, começou a fazer frio, mas frio que estava em Cornélio onde ano, e chovendo. Aí ele viu um lugar, uma casa ali com a luz acesa. Vou entrar aqui, cara. Acolheram ele, só que os caras começaram a falar, tinha aquelas rodas de conversa, de profanação, brincadeira, homem para falar besteira é uma benção. Aí ele falou, exortou os caras, não, para com isso daqui, vocês estão ofendendo Deus. O cara não parou. Ele falou assim, eu prefiro o frio lá fora e a chuva lá fora do que ficar aqui e ser conivente com o pecado. Foi para a chuva lá. Não pensou. Nós não temos essa radical. Eu estou falando de mim, cara. Chega na sexta-feira. Sexta-feira, a igreja fala para a gente não comer carne. Só que daí a gente vai na missão na sexta, cara. Faz tanto tempo que não come um cachorro quente. Putz, grilo, não vá, mano. Bacon. Não tem conseguido abrir mão disso. Fala, não, se não for só de salada, se não for só de queijo, se não for... Nessa última, quem que estava comigo? A Mara, lá em Londrina. Até olhei se tinha só de queijo. Perguntei, mas não consegui abrir mão. Aí nós vamos conseguir morrer por Jesus, né? Hora que os muçulmanos, hora que, sei lá, mudar a política, chegar um tempo difícil, os caras falam, ou nega Jesus ou morre. Cara, não consegui renunciar a um bacon, cara.
consegue renunciar a um WhatsApp, um Instagram, uma roupa curta, uma bebida. Você vai conseguir renunciar o mundo para escolher o céu? Não vai ter estrutura. Se a gente não começar a ter consciência dessas coisas, gente, nós estamos num tempo difícil. Você vai para a rua, você vê homem com homem andando de mão dada, mulher com mulher. Ontem eu parei no trânsito, eu vi ali, não, por favor, que não seja. Porque você não sabe também o que é ali. Eu falei, Jesus. E meu coração começou a doer. Doer, porque Jesus, ele... O que é a mãe agora? Cada vez mais transformar os cristãos em um pequeno número. Até a gente ser minoria. Aí acabou, filho. Aí acabou. Mas que Deus me dê a graça de viver esse tempo, Sandra. Da minoria. Da minoria. Eu quero que Deus me dê a graça de viver quando ficar só o resto, velho. Porque daí quem é sal, quem é luz, quem não é, já vai estar lá. Aí não tem encheção de saco, mas os caras não podem ter filho, nós não podemos ter filho, porque nós temos compromisso com Deus, filho. Entendeu? Não vai ter mais essas falatórios. Quem for de Deus vai ser genuíno. Quem for de católico vai ser para valer. Por isso que quando tiver chuva, venha com chuva. Quando tiver frio, venha com frio. Porque isso é teste. Isso é Deus nos formando para ir até o fim. E hoje é hora da gente se conscientizar que se a gente não decretar morte ao pecado venial, nós não vamos aguentar. Se eu não tiver no meu coração esse desejo de não ofender mais o meu Senhor, eu não vou aguentar. Último testemunho. Um monge chamado Santo Eusébio. Esse cara trazia num pescoço, porque os caras eram exagerados antes. Ele trazia no pescoço uma cadeia de tal forma pesada que ele não podia mover a cabeça. Imagina o escândalo, o cara andando com a cadeia no pescoço, tão pesado que ele não conseguia mexer o pescoço. Eu imagino que deve ser alguma coisa quadrada, assim, pesada. Qual a razão por que ele se condena a uma pena tão dura? Aí ele vai responder, por que ele andava com aquele negócio no pescoço dele? E os outros tirando sarro, esse cara é maluco. Meus olhos enganaram-me uma vez. Não quero que recaiam na mesma. Olha onde que os olhos dele enganou ele. Não foi com mulher. Lia o evangelho na minha cela, e os meus olhos se alongaram para observar alguns trabalhadores do campo que estejam, portanto, agora cativos e inclinados para a terra, por terem esquecidos do céu. Deu uma olhada curiosa ali para ver o que os caras estão fazendo. Ah, é? Não dominei meu olhar? Então vou colocar isso daqui para mim nunca mais esquecer do céu. Ele trecou a Bíblia para dar uma espiadinha no Face, para ver se mandou uma. Eu falo porque eu faço isso, eu estou estudando. Eu, para mim me retirar, eu tenho que deixar o celular aqui. Porque é um negócio, cara, você vê ali, mas será que está precisando de alguma coisa, não sei o que lá, eu perco. Eu troco aquilo que é céu por aquilo que é terra. Ah, eu vou rezar e levo o celular. Tem fruta a oração quando você leva o seu celular? Fala a verdade para mim. Não tem. Isso daqui hoje para nós é um grande inimigo. Se eu não souber, lógico, né, tem gente que precisa trabalhar, tem um monte de coisa aí, a gente evangeliza, fala um monte de coisa, atende por aqui. Mas se não souber usar, vai nos condenar. Olha o outro. Expôs-se durante 40 dias e 40 noites a todas as injúrias do tempo. Por quê? Por uma ligeira maledicência contra o próximo. Falou um pouquinho mal do outro, aí ficou 40 dias e 40 noites ali no frio, no tempo. A Sabrina falou da Santa Francisca Romana, que estava numa conversinha ali com a mulherada, de repente ela, levou um tapa na cara do anjo da guarda dela. O que o anjo da guarda fala para ela, você lembra? Lembra que o anjo da guarda fala para ela? Não fala, né? Só o tapa na cara dela. Cara, você vê a coisa pequenininha. A coisinha pequenininha. Que vai matando. E Deus era radical. Deus preferiu o inferno do que uma ofensa a Ele. Fica de pé um pouco. Eu termino com essa frase. Ou os santos se enganaram, ou nós nos enganamos. Os santos viviam com uma extrema vigilância sobre si mesmo, ao passo que nós vivemos na maior liberdade. Os caras eram vigilantes, nós somos. Os santos caminhavam com precaução e guardavam-se das menores faltas no caminho da salvação.
nós corremos a rédea solta nos atalhos da perdição. Os santos tinham por guia o temor a Deus, a fim de evitar as faltas, ainda que das mais leves, escapar de todo o perigo, ainda mesmo aparente. Nós afrontamos os perigos, nós brincamos com o perigo, com uma audácia soberana e desprezando as pequenas quedas, folgamos a bordo do precipício. Quem se engana? Quem entende melhor as coisas, eles ou nós? Baixa a tua cabeça um pouco. Por que vocês falam tanto dos santos, Gui? Porque eles são exemplo. Porque nós queremos ir para o céu. E nós temos que trilhar o caminho que eles como criatura trilharam. Tem uns que não dá para imitar. Você pega a Nossa Senhora, São José. Você pega um São João Estilita que ficou 40 anos numa coluna vivendo ali. Não dá para imitar. Você pega os monges que São João Clímaco cita, que se amarravam numa árvore com corrente de ferro para não pecar e morre ali naquela árvore preso para não perder o céu. Não dá para imitar. Agora tem alguns que dá para imitar. E todo santo tinha dentro de si o desejo ardente de não ofender mais a Deus. Depois de uma pregação dessa, o ideal seria uma meia hora de deserto, para cada um se retirar num lugar e ficar quieto com um papel, anotando os seus pecados veniais, a sua reforma de vida, a sua mudança, a sua insistência com Deus. Noé estava na arca e aquele povo começou a insistir, gente. Para eles não tinham mais jeito. O dilúvio veio. Para alguns não tem mais jeito, porque a morte já veio. Agora para mim e para você tem jeito de mudança. Tenha coragem de olhar para dentro de você. Cada vez vai ser mais escasso esse tipo de pregação que te desperta, que te incomoda, que amarga. Ah, mas você não está vendo Nossa Senhora aqui vestida assim? Não estou. Ah, mas não está acontecendo nenhuma cura? Não. É a palavra, filho. Céus e terras passarão. É essa palavra aqui que eu quero te dar. Que não vai afagar teu ego, que não vai te levar a chorar, mas que vai, se você entender ela, entender o quanto Deus te ama, e porque Ele te ama, Ele quer te convencer de que Ele tem um céu, só que esse céu existe regras para entrar nele. Nenhum atleta vai ser coroado se não tiver lutado segundo as regras. 2 Timóteo 2,5. Nenhum atleta vai ser coroado se não tiver lutado segundo as regras. No mundo não tem regra. Lá no crime organizado é tudo bagunçado. Lá no baile funk é tudo bagunça. Mas no caminho de Deus tem regras. A outra pregação eu vou falar a arma para a gente viver isso. Eu vou te dar o meio para a gente viver isso. Que todos esses homens trilharam na prática, para que possamos sair dessa tarde de domingo aqui armados, ou pelo menos cientes de como vencer esse inimigo que nós não vemos. Ele está nos ares e ele te vê. Nós não conseguimos tocar ele porque ele não tem corpo, mas ele consegue tocar o nosso corpo com enfermidade, com depressão, com tanta coisa. E ele é rápido e nós somos lentos, estamos presos nesse corpo. Como vencê-lo? Deus vai te dar a arma. Não se desespere, mas também saia da condição passiva. Tem diferença entre pacíficos e passiva. Uma pessoa pacífica é uma pessoa passiva é outra. Deus não quer pessoas passivas. É o que nós vimos no Evangelho hoje. Os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. Por quê?
Porque os filhos da luz não olham para essas coisinhas, para essas pulgas, para esses carrapatos que vão matando elas e matam. E matam isso. E os filhos da luz ficam negociando, ficam pensando, ficam dando um jeitinho, até chegar à morte espiritual, a morte interior, até não ter mais força e se afundar no pecado mortal que leva à morte. Revestido da força do alto, eu quero estar.